Su, coloque para mim Salmos 1, de 1 a 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à ribeira das águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esses salmos é interessante. Ele ensina que só há dois caminhos. Não há um intermediário, não há um desvio, não há um carreador. Só há dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. É interessante que do 1 ao 3, ele explica o caminho certo, e o 4 e o 5, do caminho errado, e o 6, ele dá a conclusão. Volta lá no 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, quer dizer, que não segue conselho do povo errado, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. E o que é de crente, irmãos, que você vê na rua, igual o povo do mundo, você só vê a diferença dele aqui, não estou dizendo na nossa igreja, nas igrejas em geral. Quando está com o povo do mundo, você não diferencia. E nós, irmãos, temos que ser um povo diferente. Nós temos que ser o sal da terra. E quando estamos no mundo, estamos seguindo o povo do mundo. Repara para ver, talvez até você, quando está com o povo do mundo, está seguindo eles. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nós temos que ter prazer de vir à igreja, prazer de trabalhar na obra do Senhor, prazer de fazer as coisas para o Senhor, e nem na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, vai ser ruim? Não, vai ser próspero. Então esses 3 versículos ensinam o caminho certo. Agora o 4 e o 5, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não, vai enrolar a língua de novo, subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Agora aí conclui, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, irmãos, seja diferente. Quando estiver com o povo do mundo, seja luz. Se corrija. Porque a gente vê, irmãos, quanto crente, quando está com o povo do mundo, se mistura. Não é que a gente não pode andar com eles, tem que se afastar. Não. Vigia com o que você vê, escuta e fala, irmãos. Senão, de vez você converter os irmãos, você ainda vai acabar se desviando.
Muitas vezes você está faltando, algumas vezes no culto, de sábado não está vindo, ontem mesmo, mas se vem mais uns irmãos, nós dava uma terminada aqui no fundo, ó. Só veio 2 que não podia vir ontem, eu e o pastor. O pastor estava meio ainda com os problemas da virose, alguma coisa que deu nele, e eu também não podia, irmãos. Eu estou passando por um processo de quimioterapia. Eu não podia estar aqui ontem, naquele calor, só eu e o pastor. E os outros irmãos? Não sei, talvez tinha compromisso, mas não vieram. Faz propósito com o Senhor, irmãos. Vem para a casa do Senhor, vem ajudar. Talvez se não veio de preguiça, não é nós que vamos, né? Amém, Deus abençoe vocês, mas Deus, que nem a pastora Rose fala, né? Deus é zoiudo, né? Ele está te vendo, irmão. Você pode pagar por isso amanhã. Faz o teu melhor, irmão, se dedica. A volta de Cristo está próxima. Não seja um para ficar aqui, nossa, o povo sumiu e agora? Seja um que vai junto, irmãos. Amém? Vigia, irmão, vigia. O fim está próximo. Jesus está à porta, irmãos. Amém? Glória a Deus. Quem trouxe seu dízimo e oferta? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos ficar em pé? Diga assim comigo: Jesus, eu vim aqui por sua causa. Eu não quero perder tempo. Senhor Jesus, eu quero entrar no seu propósito. Eu quero ser salvo, eu quero ir morar no céu, e eu quero cumprir o seu propósito para a minha vida, para a glória de teu nome. Amém. Senhor, eu quero colocar a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus querido, nos tratar com a tua grande e poderosa misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se sentar, querido. Glória a Deus, né? Ontem, eu estava preparando aqui uma mensagem sobre redenção, mas aí o pastor Edmar estava ministrando aqui, né? E Deus mudou a palavra. Eu quero explicar para vocês uma coisa bem simples hoje, que nós deveríamos ter organizado essa ideia na nossa mente desde quando nós nos convertemos, porque eu vejo o maior pecado hoje até na liderança do nosso próprio ministério, porque eu acho que não compreendeu os fundamentos da nossa fé cristã. E a gente, como pastor, né, nós vamos lidando com as pessoas achando que elas entenderam, mas pelo jeito eu vejo que ninguém entendeu nada. Porque no nosso ministério, nós já fizemos trabalhos maravilhosos. E sempre as pessoas fazem com boa intenção, com todo o coração, faz bem feito. E no fim a gente vê assim que o propósito estava errado. E muitas vezes, né, teve uma vez até que uma pessoa que fez aqui, ela ficou muito ruim comigo. Porque eu fui falar para ela, faltou algo. Ela foi, começou a chorar, falar que todo esforço a gente não valoriza, né? Quantas vezes eu vi líder falando assim para mim, mas tudo que faz não está bom. Então, se não compreendeu os propósitos, não está bom mesmo, e está tão fora, que você vai explicar, né? É lógico que no modo que a pessoa está pensando, ela está certa, eu passo a ser ruim, eu passo a ser o problema. Então vamos dar um exemplo. O Edmar falou, só estava eu e o pastor ontem aqui, né? Outro dia veio os irmãos, mas tem os irmãos que não podem vir, a gente sabe disso.
Então a primeira coisa que eu quero falar assim, né, para o nosso ministério, isso aqui é principalmente para a liderança, nós temos pessoas maravilhosas no ministério, esforçadas, querem o bem do ministério, então eu não estou falando mal de ninguém aqui, a gente está falando de uma falta de entendimento, ao qual todo esse esforço, boa intenção nossa, vai tudo para o ralo. Então você pode ter cheio de boas intenções e o inferno está cheio, né? Então vamos explicar uma coisa aqui para vocês, o que é uma igreja. Então, olha bem, vamos prestar atenção, desde a pessoa que mais sabe, a que não sabe nada, preste atenção nessa palavra, por quê? Porque é ela que está fazendo você errar. É ela que está fazendo você errar, é ela que está fazendo você não entender o pastor. Então o que é uma igreja? A igreja não é um templo. A igreja é o plano de Deus para anunciar a salvação. É um projeto de Deus. Entende? E Jesus, quando ele partiu, ele deixou o projeto igreja. Projeto igreja, o projeto dele é a igreja. E através da igreja, toda a plenitude de Deus é manifestada na terra. Através da igreja, a glória de Deus é manifestada na terra. É criada uma família de Deus na terra, por isso nós chamamos os irmãos de irmão, porque nós somos filhos de um novo pai. A igreja, querido, você deixa de ter um pai humano só agora, porque esse pai humano é passageiro, mas você passa a ter um pai que começa agora que é eterno, é o papai do céu. Agora o teu pai celestial é Deus, por isso nós somos irmãos. Tá. A igreja, ela é, então, o berço, a que gera a salvação, ela é a ovelha que gera e a ovelha também é aquela que, a ovelha a igreja mais madura, ela passa a cuidar dessas almas também, para que elas possam crescer, dando puro leite espiritual, que é a palavra de Deus, ela passa a cuidar das pessoas. Qual que é o propósito de cuidar dessas pessoas? Para ela crescer para Deus, crescer para ir morar no céu. Pregaram, gente? Aí após isso, né, olha bem, mas a igreja, para fazer isso, ela já tem que ser mãe, ela tem que ser pai, ela tem que ter uma idade adulta. Por isso nós temos que crescer como igreja. Por quê? Porque através da igreja nós vamos anunciar, nós vamos pastorear, nós vamos evangelizar, nós vamos cuidar de almas. Tá. Aí nessa igreja, quando ela pega forma, né, a igreja ela começa a apartar, né, como famílias. Então formam-se as denominações. Denominações, esquece, porque eu não estou falando da igreja física, com CNPJ, eu estou falando da igreja espiritual. Ela começa a formar denominações. Essas denominações pode-se dizer ministérios, diga comigo, ministérios. Aí cada ministério, para justificar ele ser separado, ter um modo diferente, ter uma multiforma diferenciada da igreja, cada ministério, Deus dá um chamado, uma visão, um propósito. Deus dá um serviço. A palavra ministério significa serviço. Ministério da saúde, ministério da educação, ministério da... Então, nosso ministério restauração da noiva. Então, um ministério. Esse ministério, ele é dado para quem? Para quem, gente? Para quem? Para a igreja. Diga comigo, para a igreja. Agora, olha bem. A igreja não é um lugar físico. Então, a igreja somos nós. Diga comigo, a igreja somos nós. Então, olha bem, a igreja sou eu. Eu sou igreja. Eu sou a igreja. Então, eu sou templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. Você é um templo de Deus. Só que nós, como templo de Deus, nós não somos a igreja de Deus, e não somos templo de Deus se nós não tiver com os irmãos. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se eu estou no corpo de Cristo, eu sou um membro do corpo. Se eu sou um membro, eu tenho que me santificar a minha vida para poder eu ser articulado nesse membro. Por quê?
Porque a igreja foi feita para trabalhar a plenitude de Deus. Se a plenitude de Deus não pode habitar em mim, então eu não estou tão ligado nesse corpo assim. Ó. Por quê? Porque eu não estou me dedicando à oração, ao jejum, à consagração, à minha habilidade, os meus dons. Eu não estou santificando a minha vida para Deus me usar no corpo. Então, por exemplo, para mim vir pregar aqui, eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que me preparar, eu tenho que tirar tempo, eu tenho que estudar. Então, eu estou me santificando. A palavra santificar é dedicar, estou me dedicando para isso. Entenderam? Agora, preste bem atenção. Conforme o propósito que Deus tem para o ministério, já pode precaver que Deus vai te preparar para alguma coisa. Você vai ter que ser... Pegaram? Se eu tiver um propósito para a vida da Raque, eu vou pôr ela ser treinada para aquele propósito. Ela vai ter que estudar para aquele propósito. Ela vai ter que ser transformada para aquele propósito. Ela vai ter que ser preparada para aquele propósito. E Deus, Ele tem um propósito para o nosso ministério. Ele tem um propósito para as outras igrejas também, mas Ele tem um propósito para o nosso ministério. E quando fala do propósito do nosso ministério, pode se preparar, querido, porque frouxo não vai dar certo. Entende? Frouxo não vai dar certo. Se você não quiser pagar um preço, não vai dar certo. Por quê? Você não vai poder fazer parte desse propósito. Agora, pensa bem. Se você não está a fim de pagar o preço para ser parte do propósito e está dentro da liderança e não quer pagar o preço. Já viu aquele negócio, quem não ajuda? Quem não ajuda, atrapalha. Agora preste bem atenção. Para Deus cumprir esse propósito, nós tem essência. Coisas que são regras básicas, que não pode ser quebrada. E com isso nós temos que proteger com a nossa própria vida. E uma delas chama-se amor. Jesus falou assim: vós sereis conhecidos como meus discípulos se vocês amar um ao outro. Agora olha bem para você ver. Se você pegar assim, a essência tem que ter amor? Tem. Agora eu tenho que estudar o que é amor. O que é amor em questão de propósito? O que é amor em questão de ministério? O que é a base do amor? Qual que é a base do amor? Então eu tenho que estudar sobre amor, tenho que pagar um preço sobre amor. Então vamos dar um exemplo assim, né? Eu tenho que amar o meu pastor. Querido, não é importante amar o pastor sem você saber por que tem que amar. Senão você é um trouxa que vai pensar que você está sendo escravo de uma ordem. Entende? Você tem que saber por que tem que amar o pastor. Bom, porque se eu não amar o pastor, vamos dar um exemplo bem simples. Se eu não amar o meu pastor, primeira coisa, Deus sonda o meu coração, eu vou ser desaprovado. Porque Deus aprovou Davi, né? Sondando o coração de Davi. Então Deus sonda o meu coração. Se eu não amar de verdade, então eu vou orar, vou jejuar para me amar o meu pastor de verdade. Você fala, mas eu não consigo, eu não amo. Então, essa é a tua luta. O Deus não está falando que isso é fácil. Se você quiser ser usado no ministério, você vai ter que amar o teu pastor. Mas não é por causa de que tem que amar o pastor, porque você precisa amar o pastor, liberar. Não, você que sabe, se você não quiser nada com o ministério, pica a mula. Mas para poder cumprir o propósito de Deus, vai ter que amar o pastor. Aí quando vem assim uma pergunta na tua cabeça, mas por que tem que amar o pastor? O pastor é um cara que não gosta de mim, não sei o quê, você vai falar assim, é por causa do propósito do ministério. Aí você fala assim, mas pastor, por que eu tenho que amar o pastor, o coisa do ministério? Muitos membros chegou em mim, que já saíram do ministério, falou assim, pastor, eu queria ter você como meu pastor. Só tem um problema, não gosto do Ministério de Restauração da Noiva. Sabe o que eu falava para o membro? Eu falei assim, a minha vida é o Ministério Restauração da Noiva. Se o Ministério Restauração da Noiva não serve para você, você nem me procura mais, nem para ser seu amigo. Falei desse jeito para o cara. A minha vontade, sabe o que era? Falar assim, gosto menos do que eu sei.
Mas eu não gosto do ministério por causa de gostar. Eu quero o ministério por quê? Porque é um chamado. Entende? É um plano de Deus, é um propósito de Deus. Eu não ligo para o ministério crescer. Eu não ligo para o ministério ter gente. Eu não ligo para o ministério arrecadar. Eu ligo que um dia Deus deu uma palavra que nós vamos ser precursores de sinais, prodígios e maravilhas. Isso eu ligo. Entende? Nós estamos vivendo, querido, resquício de avivamento passado. Nós não estamos experimentando o último avivamento. E nós fomos chamados, querido, para estar pronto para a hora que Deus derramar o avivamento, nós estamos prontos. Agora presta bem, se eu não sigo o princípio bíblico de dar a minha vida pelo ministério, a minha vida pelo meu pastor, a minha vida pelos meus irmãos, você acha que você tem chance de fazer parte de um movimento precursor de sinais, prodígios e maravilhas? Então quer dizer, o ministério não entendeu nada. Não entendeu nada. Que para poder isso acontecer, nós temos que ser uma igreja, nós temos que estar preparados como igreja. Porque Jesus não vai usar eu, vai usar nós. É nós que Ele vai usar. Vou dar um exemplo assim. Vocês acham que eu dou festa, né? O ministério, nós, damos festa de casamento, por causa da festa de casamento? Nós damos para ser treinado. Para ser treinado. Vieram me oferecer 2 propostas para o dia 15, quase que deu para o dia 18. Falei assim, gente, eu preferia que não fizessem nada, porque vieram me trazer 2 propostas, mas ninguém falou nada da perca do propósito. Perderam o propósito. Nosso negócio não é fazer festa, eu não estou nem aí com festa. Vocês acham que eu quero festa e presente? Eu quero ver vocês treinados. Aí quando vem falar para mim, não, mas é porque eu não tenho tempo. Perdeu para o tempo. Porque tempo é prioridade. Quando vem falar assim para mim, não, mas eu estou cansado. Perdeu para a canseira. Pegaram? Perderam. Estão deixando, além de não estar sendo treinados, estão sendo reprovados. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de chamado. Se você tem um grande chamado, um grande propósito, você vai passar por grandes provas. Quando eu sou líder, eu vou ter problema com pessoas. A primeira pessoa que eu vou ter problema é com o pastor. Vou trombar com ele. O pastor vai começar a ser chato, xarope. Vai parecer que só me reprova. E aí o que acontece? É o treino para poder a sua motivação mudar. Sua natureza ser transformada. Se você não for transformado, você não está sendo preparado para aquilo que Deus tem para a tua igreja. Pastor, mas eu estou preocupado com o meu chamado e com o meu ministério. Então você pica a mula, some, porque quem não ajunta, espalha. E outra coisa, não existe estar preparado sem estar sendo totalmente integrado a um objetivo de conjunto. Porque a igreja é conjunto, a igreja é gente. Igreja é comunidade. Igreja não é individualismo. Querido, se você amanhã levanta cedo para trabalhar e o propósito seu não estiver bem alinhado com o de Deus, você é a criatura mais infeliz. E quanto mais dá certo o seu serviço e mais feliz você é, mais reprovado você está sendo. Mais reprovado você está sendo. Agora preste bem atenção, aonde é que todos nós perdemos? Porque nós somos dedicados, nós fazemos o melhor, nós estamos indo para o pau, nós estamos trabalhando. Só que a gente vê que está com a motivação errada, porque na hora de lidar com a circunstância, estão com problema com pessoas, estão arrumando desculpas. Então, em vez de aproveitar a circunstância, peraí, se eu estou com um problema com fulano aqui,
É aí que Deus tem que me preparar. Senhor, como é que eu lido? Eu vou orar, vou jejuar, vou conversar com o pastor vai me dar uma ideia, aí eu vou praticar aquilo e tal, e pá, pronto, o problema era justamente para isso, não era nada mais para te treinar. Agora, posso te falar uma coisa para você? Procura mudar, sabe por quê? Porque você está sendo treinado de qualquer maneira, só que você vai ser, em vez de ser treinado na igreja, você vai ser treinado na desgraça pior da vida, se Deus não desistir de você. Agora, se Deus desistir de você, as coisas começam a dar certo, e perigoso no arrebatamento você até ficar. Porque a pior coisa que pode acontecer, nessa falta de entendimento, é Deus te dizer assim, não quero mais saber de você. E você pode estar desse jeito, sabe quando? Quando você não compreende o que o teu pastor fala. Quando a linguagem que o teu pastor não fala, você está assim, não bate com você, você já está assim. Pode começar a orar e jejuar. Pode começar a orar e jejuar. Se não, estou falando sério, gente. A igreja não existe sem comunhão. A comunhão, ela não é aperfeiçoada sem amor. Entende? E aí você tem que crescer, e justamente para isso, é para poder cutucar a onça com a vara curta, para manifestar você, o velho homem, e você usufruir isso, ressuscitou aqui, agora vamos trabalhar. Pastor, eu estou irado com fulano. Estou bravo com fulano. Aí as pessoas, quando acontecia isso que vinha, eu treinava as pessoas. Sabe o que elas falavam? O pastor não me entende. O pastor não me entende. Em vez de pegar e falar, é assim, pastor? É? Então deixa eu orar e eu vou te obedecer. Não entende e fica na sua teimosia. Aí você pode ver ó, que a rebelião de Adão, o que é? Cada um fazia o que achava que era correto. Como é que você vai perder a rebelião? Você larga o que você faz, o que o seu pastor manda. Porque o importante ali não é o seu pastor estar certo, o importante ali é você não fazer o que você quer. É isso que é importante, é só isso, mais nada. É mais nada. E aí, querido, ó, vou te falar uma coisa para você. O Espírito Santo está falando para mim aqui. Pode cantar, pode chorar, pode rolar, pode gritar, pode entrar na unção, pode fazer não sei o quê. É pelo fruto que vos conhecereis. Quem não tem fruto, está reprovado. Vocês serão julgados. Tá? Então a igreja precisa ter isso, amor. Olha bem, depois que ela tiver amor, ela vai crescer em outros aspectos também. Porque na hora que chegar a hora de você trabalhar, você vai ter que ter os olhos de Deus. Os olhos de Deus é a maneira de Deus ver as coisas. Você vai ter que ter o coração de Deus, que é a maneira de Deus planejar para as pessoas. Você vai precisar crescer. Então, quando o pastor está te ensinando de princípios, ele está querendo formar uma igreja. Uma igreja. E a pregação é bem longa para você explicar sobre essências da igreja. A igreja primeiro, olha bem, as essências da igreja primeiro, é amor. A comunhão é fundamental demais para você praticar o amor. Então, vim aqui cortar uma grama, é mais importante praticar o amor do que cortar a grama. Entende? Vamos supor lá. O fundamento da limpeza aqui é as pessoas novas serem pastoreadas. Perdemos as pessoas novas, nem vem quase. E quase que a gente perde até a liderança, porque fica um discordando com o outro. Quer dizer, tem os problemas para lidar? Lógico que eu sei que tem, mas o problema é que eu quero só que veja o seguinte, o problema é para poder ser encarado e usar para o propósito. O propósito é que dita o que deve ser feito. Não é resolver o problema em primeiro lugar. Resolvendo o problema dentro do propósito.
Lá vem os meninos nadar lá, né? Lógico que tem que ir lá corrigir, ver, dar uma correção. Mas o propósito é fazer eles ficar ali para escutar a palavra. Se foi lá, deu uma corrigida e perdeu os meninos, vou embora então, não volto mais aqui. Oh, que desgraça! Vai trabalhar, não tem propósito. É propósito do inferno, do mundo, do diabo. Joga todo o nosso dízimo, nossa oferta, nosso dinheiro fora, porque quer fazer uma coisa certa. Porque não é igreja. A igreja, querido, quer catar todas as prostitutas. Ela quer catar todos os bandidos, todos os ladrões, trazer para a igreja. E na hora que eles vêm, nós vamos aprender a lidar. Se nós não aprendemos a lidar nem com nós mesmos, como é que nós vamos lidar com bandido? Com malaco, com gente ruim? Meu problema não é corrigir as pessoas, meu problema é usar a correção para ela ficar mais firme ainda e mais me amando a igreja. Agora, a gente não está falando que consegue com todos, é outro assunto. Porque a gente é cheio de desculpa, mas pastor, mas caramba, por causa disso você vai renunciar ao ensino que Deus está te dando. A gente sempre tem uma desculpa, né? E na hora que Jesus voltar, querido, Ele vai voltar a buscar essa igreja, uma igreja produtiva. Uma igreja, querido, que, olha bem, o negócio é tão feio, querido, que quando Deus pega, né, e traz uma alma para nossas vidas, eu já fico assim, uma alma perdida. Porque falta unidade na igreja. Se falta unidade na igreja, é a semente que a igreja vai plantar. Falta amor. É a semente que a igreja vai plantar. Na hora que vocês estão com problema, vocês estão reclamando. Em vez de aproveitar do problema, estão reclamando um para o outro. Reclamando do outro, que é o pior, né? Então, para mim, gente, ó, não precisa fazer nada, tá? Não precisa de presente, não precisa de festa, não precisa de nada disso. Eu precisava que vocês criassem vergonha na cara e entendessem de propósito. Porque vocês vão pagar caro, mas muito caro, por Deus ter confiado algo tão grande e vocês estão cuidando do seu próprio umbigo. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que ele dava a vida pela igreja. Jesus deu a vida pela igreja. Ele falou para mim, a minha vida eu nem tomo por importante. Nós temos que entender que você pode prosperar? Pode. O problema é prioridade. Você pode cuidar da sua saúde? Pode. O problema é prioridade. Você pode, querido, fazer o que você quiser. O problema está sendo prioridade. Entende? E prioridade, focar em amor. Não tem amor? Não precisaria Deus falar ama se nós amássemos, né? Não precisaria falar nós ficar alegres se nós... Deus falar assim, alegrai-vos se nós estivesse alegre. Não precisaria Deus mandar fazer uma coisa se nós já fizéssemos, já estamos fazendo. Nós precisamos decidir. Amor, adorar a Deus não é emoção. Adorar a Deus, que é decisão. Emoção é consequência. Sinais é consequência. Prosperidade é consequência. Entenderam? Consequência não é o propósito. Consequência é consequência. É o fruto que gera. Nós precisamos ter amor. Agora, olha bem, quando nós fazemos uma festa, quantas pessoas de igreja vieram aqui, né? Falavam assim, a sua igreja é diferenciada, olha como é que o povo trabalha, unido, olha como eles fazem acontecer, lindo, lindo. Mas o propósito que o pastor estava oferecendo, perderam. Quer dizer, fizeram bonito. E como é que você sabe que uma pessoa perdeu o propósito? Veio conversar. Eu mesmo, se eu não conheço o propósito do cara, eu vou conversar com ele, eu vejo que o meu entendimento
está muito aquém do que ele está me falando, eu falo assim, eu não entendi o propósito desse cara. Eu já baixo a bola, às vezes não dá para entender mesmo, mas eu não vou discutir, não sou tonto. Agora tem pessoas que ainda querem desconverter o pastor de propósito, quer fazer eu voltar no modo dele pensar. Sai para lá, Satanás. Se não fosse pelo propósito, jamais eu teria saído da igreja metodista. Jamais. É igual a você. E tem uma coisa também, jamais eu ficaria lá se fosse por causa da igreja metodista. Eu fiquei lá por causa do propósito de Deus daquela igreja. Enquanto eu estava lá, eu estava junto lá com o pastor. Não entendia muita coisa não, mas estava lá, ajudando a cumprir o propósito. Tudo certo? Ele dava uma alinhadinha, né? Eu meio chucão, mas eu obedecia. Obedecia. É a minha história. Entende? Aí quando Deus mandou abrir o Ministério de Restauração da Noiva, eu entrei numa crise muito grande. Mas daí o Senhor falou, mas eu preciso que você faça isso. Eu preciso. Aí eu pedi, né? O Senhor falou para mim, eu vou te dar um povo. Agora um povo que cada um chega aqui, quer chegar como ovelha normal, até quando é novinho, eu entendo, gente. Entendo. Por exemplo, um casal igual esse aqui, ó, o tempo que eles estão aqui, vocês estão tranquilo, vocês estão indo bem, mas já vai preparando o couro aí, ó, porque vocês já estão vendo que o negócio não é só isso. E outra, se for só isso também, querido, até nós, né, vamos procurar uma igreja mais sossegada, daí eu não preciso ficar que nem um doido preparando mensagem, eu tenho minha loja para cuidar, né, eu tenho meus cachorros para cuidar, tenho a minha vida para me tocar. Entende? Se você também quiser uma vida mais sossegada, pica a mula daqui, por quê? Porque aqui você não vai ter sossego, querido, você vai ter que priorizar a igreja, né? E às vezes você está querendo uma vida mais sossegada, né? Aí você vai numa igreja grande, lá você tem estrutura. Querido, tem igreja em Bandeirantes aí que tem 2 pastores que ganham mais 4, 5 empregados para te servir. Eles são pagos, eles ficam 24 horas só para cuidar do povo. Estou falando de uma igreja, mas as igrejas assim, elas têm ramificações, né? Tem igreja que tem inúmeros pastores, eles ganham e ganham bem para te pastorear. Então, para que vir aqui? Agora, a pessoa vem aqui igual a família que veio aqui hoje, né? Falar, eu quero receber uma palavra diferente. Mas ele não veio aqui para mudar de igreja. Né? Ele veio aqui para aprender a ser igreja. Ele veio aqui para receber algo novo, para abençoar a igreja dele. É isso aí. Nós não precisamos ser mais uma igreja, né, que compete com as outras. Nós precisamos ser uma igreja que ativa a igreja. Pegaram? Nós não damos, diga comigo assim, nós não fazemos festa, fala aí, por fazer, fala aí. Nós fazemos para ser treinados. Aí eu contrato uma empresa para servir a janta, que treinamento vai ter? Qual, filha? Nenhum. Então não quero, tá? Está dispensado. É triste isso, mas está dispensado. Ah, porque eu estou cansado, porque não quer ser? Treinado. A canseira faz parte. Você já pensou num trabalho de uma semana aqui, você morta de canseira, e vai ter 1.500 pessoas aqui de noite, e nós precisamos de 6, você está morto de canseira. Então nós não vamos poder contar, né? Porque os cansados não vão vir. Ah, me considera por excluído porque eu estou cansado. Me considera por excluído porque... Ah, me considera desconstruído porque... Não, diga comigo, não serve, fala aí. Não serve. Então já começa a orar, querido, para ver Você fala assim, você sabe o que é um despertamento? Reaviva a tua obra em mim. É você ficar inconformado com você e começar a criar vergonha na cara. Isso é despertamento.
Agora, aquela unção, aquele poder, ela vai vir depois. É que nós estamos esperando, sabe o quê? Alguém pagar o preço para depois transferir a unção para nós. Isso vai acontecer também. Mas não é isso que Deus tem para você. Deus quer. Por quê? Porque aí o galardão não vai estar em nós. Nós vamos ser só os peixes pegos pela rede. E Deus quer que você seja a rede que pegue o peixe. Só que a rede que pega o peixe, querido, é que paga o preço, é que chora, é que sofre, é que recebe a transformação, é que busca. Enquanto os peixes que você pega, eles vão rir, vão rolar, vão receber milagre, vão receber o poder de Deus. Mas você tem que ser a rede, o pescador. A unção que se recebe aqui, ela vem porque tem gente que paga preço. A primeira vez que eu recebi uma unção forte foi através do ministério, não foi nem do próprio, mas do ministério, do Randy Clark, foi a unção mais forte que eu recebi. Eu não paguei o preço por ela. Só que havia um preço que eu pagava, então ela permaneceu em mim, por quê? Porque tinha jejum, tinha oração, tinha dedicação, tinha um comportamento que condizia com aquela unção, então ela permaneceu. A maioria das pessoas foram lá receber a mesma unção, até mais forte, em 15 dias estavam secos de novo. Uma vez o Aminadab foi num congresso, e lá manifestava negócio de ouro e tal, e no primeiro dia que ele chegou do congresso, ele orou no nosso ministério, a mão de praticamente todo mundo ficou cheia de ouro, manifestou uma unção tremenda. Só que daí uma semana o Aminadab orava, não acontecia mais nada. Por quê? Porque a unção que é de transferência, se ela não encontrar o terreno, para ela permanecer, ela acaba rápido. Amém, querido? Glória a Deus. Então, olha bem, hoje eu só falei nesse aspecto. Para mim ser igreja, eu preciso ter amor. Para mim ter amor, eu vou precisar fazer todas as coisas que a igreja tem que fazer. Pastorear, evangelizar, limpar, dizimar, ofertar. Tudo tem que ser com amor para que eu possa ser uma igreja pronta. E vai manifestar tudo para você não fazer com amor. Por exemplo, o amor vai ser testado o seguinte: mas você dá dízimo naquela igreja? Mas você está no tempo ainda de dar dízimo, não é para o Novo Testamento? E vai vir as pregação. Mas lá no ministério teu lá, prega sobre pré-arrebatamento, e isso é mentira, o negócio é pós-arrebatamento, e o cara vai fazer até um estudo bíblico com você, né, e cada um, tal, e você é uma pessoa, né, que está procurando a verdade ainda. E quem procura, acha. Quem procura, acha. Né? Aí você vai querer buscar uma liberdade, né? Você está se sentindo preso. Por quê? Porque no propósito não prende ninguém. O propósito é eu que me prendo a ele. Mas ele sempre está querendo escapar de mim. Nunca eu. Não é? Ele não me trava, não me bloqueia, não me prende, não me amarra. Propósito não, propósito eu luto por ele. Eu luto por aquilo que eu amo. E se eu não amar um chamado de Deus, querido, não adianta eu estar nele. Eu não tenho como ir para o céu se eu não for igreja. E eu não quero ser qualquer igreja. Para mim ser uma igreja boa, tem que me santificar a minha vida. Para que eu possa amar o meu pastor, amar os meus irmãos. Então, e para que eu possa amar meus irmãos agora, eu vou ter que ir lá ajudar a limpar, cortar grama, eu vou ter que ajudar nessa festa, eu vou pegar uma função no ministério, eu vou pelo menos ficar de porteiro, pelo menos uma vez por semana, por mês, né? Vou ficar de porteiro na igreja, para mim receber os irmãos. Não é o serviço, diga comigo, não é o serviço, fala aí. É o treinamento para o propósito, fala aí. Aí amanhã depois, né, que adianta? Se Deus for te usar com sinais, prodígios e maravilhas,
É para ganhar almas, querido, de montão. É para ganhar almas de montão. Como é que você vai ganhar almas de montão com motivação errada? Não vai, Deus não vai. Deus não vai, né, Deus? Não vai, eu sei que não vai. Começa a orar, querido. Fala das coisas da igreja agora. Olha bem, o propósito estabelecido de cada coisa que eu dei para o ministério fazer, conseguiram destruir o propósito e destruir o propósito, consequentemente tudo deu errado, né? Tudo deu errado. Porque se não tivesse destruído o propósito, até dando errado, tinha dado certo, porque estava usando como treinamento. Mas perdeu o propósito. Mesmo que tivesse dando certo, estava errado, porque eu ia chegar e falar, está faltando alguma coisa, gente. Agora, se cumprir o propósito, até dando errado dá certo. É igual esse ministério, para mim, ele dá certo, mesmo dando errado. Para mim. Porque eu não vou abrir mão, entende? Do propósito de Deus, por causa de não estar dando certo aquilo que a gente estabelece. Igual Jesus fazia, pregando para 3.000 almas. Foi todo mundo embora, só ficou os discípulos. Aí ele ficou preocupado, foi lá falar para os discípulos, olha meus discípulos, se eu falei alguma coisa que não foi assim, condizente com o que vocês queriam, então vocês me perdoam, mas não me abandona não, por favor, senão eu vou ficar sozinho. Ele falou isso. Então, gente, vocês não entendem de propósito. Vocês querem fruto? A gente, para poder entender todas as coisas, só tem uma maneira. Você tem que amar a vinda de Deus, de Jesus. Na vinda de Jesus, a salvação vai se completar. Salvação, nós temos ela hoje, mas ela é um processo ao qual só se vai completar quando Jesus vir. A Bíblia diz isso muito claro. Ela diz assim, quer ver? Vou mostrar na palavra. A redenção, ela é... A primeira coisa que tem que saber, que quando Jesus voltar, ele vai voltar do mesmo jeito que viram ele subindo. Eu não digo no mesmo jeito, porque lá em Zacarias diz que ele vai voltar no mesmo lugar. Então vamos supor assim, que aqueles homens que estavam ouvindo Jesus subir, desaparecer na nuvem, tivesse sendo filmado e voltasse o filme de trás para frente. Assim vai ser a vinda de Jesus. Do mesmo jeito que eles iram subindo, vai vir Jesus voltar. Glória a Deus. Isso é tremendo, não é? Isso está em Lucas e está em Zacarias, que Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E aí, só um minutinho. Romanos, põe em Romanos para mim, filha. Romanos, é no 8:23 só, filha, vai lá. Eu não somente, o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como primeiro presente, que nós recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Então, olha bem, no outra coisa, nos restitui a ressurreição dos corpos, né? Então, nosso corpo, ele vai ser redimido, ele vai ser transformado. Então, quando nós estamos esperando, olha bem, quando nós estamos, aquele primeiro versículo que nós lemos lá serve para isso, ó, nós temos que escapar daquilo, porque senão nós somos tolos. O que é um tolo? Um tolo do mundo é aquela pessoa que só pensa nas coisas deste mundo. O que é um sábio para Deus? É aquele que só pensa no dia da restauração do seu corpo, da sua vida eterna. Então vamos dar um exemplo. A salvação ela começou quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora nós somos salvos. Mas você não ficou doente?
Eu não estou doente ainda? Então diga comigo, então a nossa salvação só começou. Então a nossa salvação, ela só começou. Agora olha bem, nós agora estamos num processo de construção da nossa salvação. Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. E isso é todas as ministrações da palavra de Deus, é isso. É a construção da nossa salvação. E isso deve ser a coisa mais importante para nós. Entende? E dentro dessa salvação que Deus vai restituir todas as coisas, cada um vai receber segundo as suas obras. Então está falando de redenção. A redenção ela vai ser de acordo com as nossas obras. Então olha bem, Jesus se fez pobre para que nós sejamos ricos. Mas essa riqueza ela tem que ser construída, reconstruída. Nós somos salvos para isso. Somos salvos para as boas obras, porque elas vão produzir a redenção. Porque se eu vou receber segundo as minhas obras, não é porque eu fiz as obras que eu mereço, é porque eu consegui desenvolver a minha redenção, eu fiz a minha parte. Jesus ressuscitou o corpo dele, ele não ressuscitou o nosso ainda. O nosso, quem vai determinar se vai ser ressuscitado é o nosso comportamento, nossa atitude. Nós precisamos de um ministério de poder, querido, para que as pessoas continuem sendo salvas, ativadas, porque quem não cresce morre. Pegaram? Nós precisamos de ser um ministério ativador, um ministério que chacoalha, que levanta as pessoas, que anima as pessoas. Agora olha bem, como é que nós vamos ser esse ministério? Porque se Deus vai usar pessoas que eram desanimadas, mas que decidiu ser animado. Deus vai usar pessoas que estavam com um problema de preguiça, com sono, com isso e aquilo, e venceram isso. Deus só usa os triunfantes, os vencedores. Por quê? Porque lembra que a ministração, que o diabo trabalha com base legal. Entende? E Deus também. Então o diabo é legalista. Por que o diabo é legalista? Porque é onde ele pega Deus, porque Deus tem que ser justo. Deus pode ser misericordioso? Sim, mas ele não deixou de ser justo, por quê? Porque ele pagou pelos nossos pecados. Agora, nossa redenção, ela é um processo ao qual Deus tem que ser justo. Entende? Jesus pagou, agora nós temos que também pagar, por causa da legalidade, por causa da justiça. Então, não caiam nessa religiosidade, querido, da graça barata, não existe isso. Você vai ver que vai contradizer com a palavra. Porque as pessoas pegam o versículo do que Jesus já fez, da graça completada em Jesus, e começam a falar que nós temos que viver aquilo. Leia direito a Bíblia. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha bem, não se molde a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. É só você pegar, querido, não bate. Aí Jesus falou assim: cedo eu venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Sabe o que é graça? A graça é que agora, querido, nós tínhamos uma natureza pecaminosa, que ainda está em nós, entende? Que ainda está em nós. Ela quer governar nós, mas nós temos outra pessoa dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito do Filho, que agora nós podemos, querido, não deixar mais a velha natureza dominar nós. A velha natureza, querido, ela está preocupada com a nossa vida aqui na terra. A nova está preocupada, querido, com o que nós vamos ter lá no céu. Com o que nós vamos, o que Deus vai poder te dar lá no céu. Isso que Deus quer. Você acha que Deus, querido, iria mandar você fazer alguma coisa para Ele aqui, se não tivesse um porquê muito forte atrás disso? Então, são esses propósitos que tem que gerenciar a sua vida. Você sabe, querido, não, eu não vou, pastor, na igreja, sabe por quê, pastor? É porque eu não tenho carro. Vem a pé para você ver como é que você valoriza o teu galardão. Cria vergonha na cara. Quantas vezes eu ensinei isso com testemunho?
Quantas vezes, querido, eu falei assim, ó, fiz um propósito com Deus, agora, ó, pode chover, pode relampear, pode fazer o que for, pode ser o que acontecer, posso estar doente, posso estar do jeito que for, eu vou para o pau, vou cumprir esse propósito. E você pensa que todos os propósitos foram difíceis, foram terríveis. Até agora, quando eu faço propósito, eu abro uns parênteses para Deus, né? Porque às vezes a gente tem coisas que a gente não dá mesmo para fazer. Antes eu era meio abestado, não fazia esse parênteses. Aí, né, faziam cada loucura, né, Dori? Então, hoje eu dou uns parênteses para Deus. Eu falei assim, Deus, ó, maneiradinha aqui. Se caso acontecer alguma coisa muito forte mesmo, me dispensa aí, dispensa alguns irmãos aí que estão. Mas temos que entender isso, querido. Agora, olha bem, Colossenses capítulo 3. Põe lá para mim, filho, vamos terminar. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado de Deus. Agora, pense nas coisas lá do alto, e não das que estão aqui na terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Preste bem atenção, querido. A Bíblia fala que vós já estavam mortos. Você estava morto? Fisicamente não, né? Mas por que a Bíblia diz que nós estávamos mortos? Agora preste bem atenção. Agora a Bíblia fala assim: mas agora Cristo vos vivificou. Mas você não fica doente, não vai morrer? Que diferença tem então? É que agora nós temos uma esperança. Agora preste bem atenção. Nós temos que cuidar dessa vida? Tem. Mas você está pensando mais em quê? Outra coisa, quando você pensa nas coisas dessa vida, você planeja ela de acordo com a morte, falando da morte física, ou você planeja ela, nem lembra que vai morrer. Uma coisa que você tem que aprender: não ande pela alma, ande por propósito. Não ande pelo seu entendimento, ande pelos princípios de Deus. E coloca esses princípios em prática na causa do propósito da tua igreja. Tua igreja é Jesus na terra. O teu irmão pode ser a pessoa mais difícil do mundo, mais chata, mais xarope, mais tranqueira do mundo. Ama. Ama. Porque Jesus disse, querido, que quando você dá de comer, quem tem fome, você está dando para ele. Quando você, querido, perdoa, você perdoou Jesus. Quando você abraça, você abraçou Jesus. Quando você, querido, leva um prejuízo, você dá para Jesus. Pegaram? Então, para. Sonda o teu coração, para ver se você não anda gostando de ver o mal na vida dos outros, porque isso mostra, querido, que o teu coração está entranhado, totalmente entranhado, querido, com as trevas, com o maligno. Quando um crente, querido, gosta de ver o azar da vida das pessoas, é porque o coração dele, querido, foi embarnamado com as trevas. As trevas captou teu coração. Começa a orar por isso. Quando eu vi uma batida de carro, parecia que eu sentia uma alegria, né, de ver uma batida de carro, né? Eu comecei a orar a respeito disso, querido. Hoje, quando eu vejo uma batida de carro, me dá uma dor, como se fosse eu mesmo tivesse batido o carro. Quando um irmão da igreja que você te magoa, né, se ferra, você se alegra. Vigia com isso, querido, porque o teu coração está na escuridão, nas trevas. Você não está pronto para poder fazer nenhuma obra. Se você for fazer, você vai estragar o propósito. Ora a respeito disso.
Pede para o Espírito Santo tirar isso do teu coração. Glória a Deus. Vamos dobrar nosso joelho então, diante de Deus. Glória a Deus. Então vamos todos nós agora dizer assim: Senhor Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Pai Celestial, os meus pecados não estão ocultos diante de Ti. Eu não tenho andado em sacrifício de entregar o meu entendimento. E tenho feito o que eu acho que é certo. Tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, o nosso ministério tem andado, cada um olhando o seu umbigo. Não tem visto os teus propósitos. Temos perdido nos nossos fazeres os propósitos deles, que é amar para ter uma igreja forte, que o Senhor vai poder usar com sinais, prodígios e maravilhas. Senhor Deus, meu Pai, nós pecamos contra Ti, nós admitimos, fracassamos, perdemos muitas almas, e tem muitas almas ainda que não entendem nada, porque falta no culto. Hoje mesmo, Pai, faltou mais da metade. Não entendem propósito. Senão, eles estariam aqui e teriam trazido outros. Papai do céu, nós temos feito muitas coisas. Trabalho voluntário, temos feito nossas festas, tudo tem sido maravilhoso, mas o propósito entristeceu o meu pastor e muito mais o teu coração, porque nós não cumprimos o propósito. Senhor, nós te pedimos perdão e queremos aprender a ser igreja, porque nós queremos que o Senhor cumpra o seu propósito, para que nós possamos ajuntar os nossos galardões lá no céu, para a glória de teu nome. Senhor, nós precisamos da ajuda do teu Espírito, para que nós sejamos fortalecidos na força do seu poder, para a sua glória. Amém. Amém. Fala assim: querido Espírito Santo, eu quero te pedir a tua bênção, que a sua comunhão esteja em mim, através de mim, fazendo a obra de Jesus. Eu quero que a minha família e o meu trabalho, a minha saúde, o meu dinheiro, os meus pensamentos, as minhas habilidades e os meus dons estejam sendo usados por Ti, Espírito Santo, para cumprir o grande propósito desse ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica de joelho ainda. Querido Deus, eu abençoo a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, esteja com a tua igreja,
Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Glória a Deus.